Isso aí, já clicou no segundo bloco? Se você está clicando no segundo, primeiro, você está de bicão aqui, assiste o primeiro antes, tá? Que a gente tem 2 blocos para falar sobre psicologia e tireoide. Agora a gente vai falar mais, depois que já se estabeleceu, você já sabe que tem problema de tireoide, qual que é o seu perfil, o que você costuma fazer, vamos dar uma vasculhada nisso aí, vamos ver de que você está fugindo, vamos ver se você está fugindo de alguns exames aí, com medo de alguma coisa, não, estou com medo de exame, bibibi, blá, blá, blá. Não, você não está com medo de exame, você está com medo de olhar o que está acontecendo com você. Só que se você não olhar, quem vai olhar? Sobre isso que a gente vai falar com a doutora Olga. Você já deve conhecer porque você assistiu outro bloco aí, assiste que vale a pena, tá bom? Doutora, isso que eu queria saber, muitas pessoas, a gente sabe, que precisou fazer um exame investigativo a respeito de câncer de tireoide. Câncer era um mal do século passado, hoje não é tão drástico, principalmente em tireoide, que normalmente não é que tem cura, mas você pode ter uma vida muito boa depois de um tratamento adequado. Mas essa pessoa está com medo do diagnóstico. Muitos falam, está com medo de fazer o exame assim, assim, assim. Esse medo, vamos falar um pouco sobre ele? Vamos falar sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que se chama, que é assim, é preciso se deixar ferir pela verdade. Essa devastadora, que ao nos ferir, ilumina, mesmo que sejam escombros. Né? Então, quando nós temos uma suspeita de algo que pode não ser tão bom assim... Eu achei bonito isso aí. Leia isso aí e pensa. Eu vou pôr aqui para a pessoa ler. Precisa se deixar ferir pela verdade. Essa devastadora, que ao nos ferir, ilumina, mesmo que sejam escombros. Pensa aí. Pensou? É isso aí. Gostei. E a gente tem uma dificuldade de concentração, né? Você tá aí. Então, essa frase vale a pena, por isso que eu frisei, né? Continuando. Continuando, você falou do meu remédio. Quer dizer assim, os médicos dão hormônios, né? Dão remédios. Eu dou remédios também, né? Nos meus tratamentos. E um dos remédios são palavras, né? Meditar sobre palavras, né? Palavras de coragem para você mesmo, né? Olga, vamos lá, vou te levar, né? Então essa é a parte que a psicologia pode ajudar, né? A autoajuda, você ser seu companheiro de viagem, né? Eu faço uma metáfora com o carro, né? E o motorista, né? Nesse livro, A Doença como Linguagem da Alma, nós estamos falando de alma. Então vamos dar aqui um exemplo de que o motorista, né, é a alma, né, é você com a alma, e o carro é o seu corpo, né? Então como você vai dirigir esse carro? Pode ser o melhor carro, né? Pode ser o carro mais caro. Agora, se você não dá manutenção para esse carro, se você não dirige ele de forma adequada, se você não está equilibrado para dirigir, né, você pode estragar o seu carro. É verdade. Eu vou dar até um exemplo usando essa analogia. Vamos supor, você está com um probleminha na tireoide lá, né, que seja um câncer. Não precisa ter medo dessa palavra, mas não. Né, ainda mais se for na tireoide, são cânceres mais amigáveis do que se for um câncer no fígado. Né, então, vamos supor, furou o seu pneu lá. Furou meu pneu. Aí você não troca o pneu, você vai andar com o pneu furado? Você vai bater o carro, você vai descapotar o carro. Troca o pneu, não esconda de você mesmo que esse pneuzinho está precisando de um reparo. Não é? Porque o acidente lá na frente pode ser maior. Muita gente está com medo de fazer os exames. E isso que eu não quero. E isso, psicologicamente, você pode, dando um exemplo ainda, usando o mesmo exemplo, psicologicamente você pode até descobrir que você furou o pneu porque você passou num buraco, porque você estava bêbado, ou qualquer coisa assim. Não importa, o fato é que o pneu está furado. Nós precisamos cuidar deste pneu, né? Então, quanto antes você for levar o seu carro para consertar, arrumar o sistema dele, mais rápido você vai poder continuar a sua viagem. Né? Que a gente está aqui para fazer esse caminho. Então, é isso que é interessante, é uma coisa muito legal de você estar ouvindo isso, principalmente que uma porcentagem muito grande de investigações de nódulos na tireoide são benignos, você não precisa fazer quase nada. Né? Então não é o câncer, só que com medo. Se você não viu ainda, a gente tem uma matéria sobre pulsão, que uma moça que ficou 1 ano para fazer pulsão, ela falava que estava com medo de agulha e tal, uma agulha ridiculamente fina, não tem nada a ver. Ela foi fazer depois de 1 ano com medo, falando que era medo da pulsão, e não era medo da pulsão, era medo do diagnóstico. Então ela ficou com medo e depois não tinha nada. Ela passou 1 ano com aquele aperto todo lá e depois, nossa, dava para consertar o pneu. Essa que é a ideia, você não pode ter medo de fazer seus exames. Combinado?
Então, fala comigo depois lá que você foi fazer o exame. Se não está tudo tranquilo, você vai caminhar para uma coisa boa. Você não tem tireoide. Vamos supor que você tem que tirar a tireoide. Você tem um câncer na tireoide, tem que tirar. Você vai ter a vida igual a minha. Porque a minha tireoide eu tenho, é o caso da Hashimoto, mas ela não funciona. Você tem que tomar nosso T4 de cada dia. Você vai ter que tomar o T4 e sua vida volta ao normal. Você sai desse estresse, você sai dessa bagunça, você sai de culpar coisas que é por causa da minha tireoide, por causa disso, por causa daquilo. Vamos lá, pro médico rapidinho, fazer seus exames e seja o que for, lembra da frase que a Olga falou aqui, né? Essa frase de quem é? Não sei. Não sei. Mas é uma bacana, frase né? que eu uso como remédio, inclusive para mim mesma. É ótima, eu vou usá-la sempre. Reflito sobre ela e é isso. É absolutamente verdadeiro. Não adianta eu fingir que não estou com machucado na perna. Né? Não adianta eu fingir que não estou com uma alteração. Né? Quanto antes eu for cuidar disso, mais cedo eu supero isso. E quanto mais investigar depois os motivos, o que te levou até para não levar de novo para esse mesmo caminho. Claro, é importante, Jorge, mas porque não tem a dinâmica por trás, né? A dinâmica comportamental por trás. Mas o perigoso é você ficar perdido nisso. Ah, não, agora que eu vou descobrir por que foi, como foi. Tá. Tem que primeiro cuidar da parte mecânica. Como foi que meu carro se quebrou, sabe? Isso eu deixo para pensar depois. Agora eu vou cuidar do carro. Né? E esse pensar depois é um acompanhamento terapêutico, por exemplo. Né? Uma terapia pode estar te ajudando a perceber como você dirige. Né? E você passar as estradas que você vai. As estradas que você faz, os caminhos que você percorre. Né? Por que você tem uma via expressa legal, eu vou pegar uma que vai toda esburacada? Tá? Isso a psicologia pode estar te ajudando. Né? Mas nesse momento concreto é resolver o pane. Né? E isso é quanto antes, é emergencial. Né? Ao contrário, não é para se adiar, né? Eu falei que assim, que quando eu montei a comunidade da tireoide e resolvi fazer a TVT4, pessoal, o Joca tá ficando maluco, não, vai ter um assunto sobre uma TV só sobre tireoide, só com a nossa querida amiga aqui, a professora Olga Mello, da Universidade Estadual de Goiás, teria condições de fazer um programa enorme e a gente vai chamá-la mais vezes assim que estiver em São Paulo, quando a gente estiver por lá, vamos nos incomodar mais porque a gente tem muito assunto, a gente quer falar também sobre familiares que têm contato com pessoas que têm problema de tireoide, tudo isso para nós é matéria. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E seja bem-vindo ao Clube T4. Obrigada.